Graça e paz, povo de Deus. Hoje a nossa palavra para reflexão sobre dízimo e ofertas está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Esta palavra, ela me veio ao meu coração de uma forma muito forte, para uma grande reflexão na minha vida, e por isso eu trouxe a vocês nesta noite. É muito fácil nós louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus, exaltarmos a Deus, servirmos a Deus nos tempos bons, nos tempos de abundância, nos tempos de farturas, nos tempos de glória. Mas não é fácil glorificarmos a Deus, dizimarmos e ofertarmos ao Senhor em tempos de escassez. Esse é um tempo difícil de se dizimar e ofertar. Mas o Senhor, Ele conta conosco, Ele conta com a nossa fé, para que colocamos Ele até mesmo à prova,
sabendo que Ele é o nosso Deus, sabendo que Ele é a nossa fortaleza. E fica assim a pergunta para vocês nesta noite: ainda que, e ainda que me falte, eu ainda louvarei esse Deus? Eu ainda glorificarei esse Deus? Eu ainda exaltarei esse Deus? Fica a reflexão para as nossas vidas. Eu ainda darei o meu dízimo? Darei a minha oferta? Aonde estará firmado a minha fé? Nos tempos de crises. Ainda que a figueira não floresça, eu serei o mesmo cristão? Então fica essa reflexão nesta noite para a minha vida e para a sua vida. Sabendo que Deus, Ele continua sendo Deus. Sabendo que Ele é o Deus do hoje, do amanhã, foi o Deus do nosso passado e será o Deus do nosso futuro. E é o nosso provedor sobre todas as coisas. Nessa noite eu convido você, meu irmão, a se dispor, a abrir o teu coração e exercitar a sua fé, ainda que a figueira não floresça. Você possa honrar o seu Deus em todo o tempo. Amém? Convido você a orar nesta noite, junto comigo. Feche os seus olhos aonde quer que você se encontre neste momento e eleve o seu pensamento a Deus. Vamos lá? Eterno e soberano Pai, Deus, sabemos, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. És o dono do ouro, da prata e tudo que existe sobre esta terra. Senhor, Tu tens o controle de todas as coisas na palma da Tua mão. Jesus, que a minha fé, que a nossa fé seja firmada no Senhor, em tempos de lutas, em tempos de crise, em tempos de abundância, que nós possamos exercitar a nossa fé firme na Tua palavra, firme no Teu propósito e nos Teus princípios, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e és o nosso provedor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos sustentado o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Oi, tudo bem? Você que acompanha aqui os trabalhos da Igreja Missionária aqui em Luiz Eduardo Magalhães, é uma alegria, um prazer estar aqui com você e você nos acompanhando aí na sua casa ou no lugar que você estiver. É muito bom. Eu quero que você fique tranquilo, não vou vender nenhum produto para você, mas eu quero te falar sobre uma oportunidade que você não pode perder. Você já perdeu uma oportunidade extraordinária na sua vida? Já teve alguma experiência assim de alguma coisa que você queria muito, por exemplo, um trabalho, um emprego, e quando você soube que tinha vaga, você chegou lá no local, não tinha mais vagas para aquele trabalho? Muitas pessoas têm essa situação. Eu conheço um amigo que ele se esforçou muito, lutou muito, passou numa prova muito difícil, num concurso, e porque ele perdeu 5 minutos na entrada no local no dia em que ele tinha que se apresentar, ele perdeu o emprego dos sonhos. Muita gente tem uma situação assim, passa a vida toda se lamentando por uma oportunidade perdida, não é verdade? Talvez você tenha tido também na sua vida uma oportunidade perdida que você até hoje lamenta muito. Mas eu quero que você pense o seguinte: seria muito mais triste e muito mais difícil se você tivesse que se lamentar, ou se você tiver que se lamentar por toda a eternidade. A Bíblia nos ensina que há uma oportunidade que você não pode perder de jeito nenhum. Quer ver? Isso está em Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Vou repetir: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Olha essa expressão, enquanto é possível achá-lo. Isto fala claramente de uma situação em que você tem uma oportunidade e vai chegar o momento em que não será mais possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Jesus contou a história de um homem muito rico que perdeu
esta oportunidade. Isso está em Lucas capítulo 16, se você quiser ver na sua Bíblia depois, você pode procurar. Esse homem era rico e Jesus diz que ele foi, ao morrer, ele foi para o inferno. E lá no inferno ele quis, por ter uma oportunidade de ver ao longe Abraão, ele quis ter uma oportunidade para que a sua família, os seus familiares não fossem para aquele lugar. Ele quis que alguém fosse avisado e de alguma forma era muito tarde para ele e era muito tarde para que ele pudesse avisar os seus amigos e os seus familiares. Fica claro nesse texto em Lucas 16, que você pode ler se você quiser, 19 a 31, que na realidade ele teve a oportunidade durante a vida. E fica muito claro que depois da morte não há oportunidade para arrependimento. Em outras palavras, este homem que estava lá no inferno, numa situação de tormento, que queria ter uma nova chance, não pôde tê-la, porque durante o tempo em que ele teve na sua vida, tempo, riquezas aqui na terra, para buscar a Deus, a verdadeira riqueza, ele não fez. Então ele perdeu esta oportunidade. E a Bíblia diz, ou seja, o livro de Provérbios, por exemplo, nós vamos encontrar em diversos lugares, por exemplo, em 28:5 de Provérbios, o texto nos ensina que os homens que não buscam a Deus são considerados, do ponto de vista divino, são considerados maus, né? Então, se você não busca a Deus, você vai ser classificado como mau e não como bom. Jesus chorou, por exemplo, quando ele estava chegando em Jerusalém para a festa da Páscoa, a última Páscoa da sua vida, a Páscoa em que ele foi crucificado. Quando Jesus estava chegando em Jerusalém, ele chorou, não pelo que ele teria que passar, mas sabe por que ele chorou? Ele chorou porque o povo estava perdendo a oportunidade que Deus estava lhe dando. O texto está em Lucas 19, 41 a 44, eu vou fazer a leitura para você pensar nisso. Quando se aproximou Jesus da cidade, viu a cidade, chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias, diz Jesus aqui, em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, e também lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra. Observe agora o que Jesus disse: porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Eu vou repetir esse texto. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra nesta cidade. Por quê? Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. No capítulo 1 do livro de Provérbios também, o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, ensina e começa com a advertência do perigo das pessoas perderem a oportunidade de encontrarem ou de atenderem um convite muito especial, o convite da sabedoria de Deus, que, então, no Novo Testamento nós entendemos que a sabedoria de Deus é Jesus, portanto, Provérbios fala ali do convite de Jesus como sabedoria de Deus. E esse texto nos deixa claro também a lástima, a tristeza de perder a oportunidade. Olha Provérbios, eu vou fazer a leitura para você, 1:23 a 30, diz assim: se vocês acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça e zombarei quando o que vocês temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês chamarão ou clamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que vocês desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor e não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso
da minha advertência. Olha que coisa séria, né, gente? Ele diz assim, vai chegar um momento em que você vai passar por uma situação muito difícil na sua vida, por uma desgraça, por um problema, por uma situação horrível, e naquele momento em que você procurar a Deus, você não vai ter oportunidade, ou você procurar a sabedoria de Deus, você não vai ter. Então Jesus nos adverte quanto a isso também, nesse texto em que ele chora sobre Jerusalém, sobre a importância de você reconhecer a oportunidade, reconhecer a chance que Deus te dá hoje na sua vida para você buscar a Deus. E Deus nos adverte que se nós queremos buscá-lo, nós devemos fazer isso de todo o nosso coração. Se a gente quiser encontrar a Deus, a gente tem que buscar a Deus de todo o coração. A Bíblia compara isso com a fome e com a sede. Você tem que ter fome de Deus, você tem que ter sede de Deus. E ter fome de Deus é ter fome das coisas de Deus, da palavra de Deus. E esta busca depende de você encontrar ou dar valor real a Deus e a tudo que é relacionado a Deus na sua vida, tá? Eu me lembro de uma situação, aliás, nesta semana nós tivemos aqui o aniversário do pastor Aldrin, né? E o pastor Aldrin, eu dei os parabéns para ele, e eu falei assim, vim para a festa, e ele falou assim, agora eu tenho muito motivo para festejar, porque Deus me deu uma segunda chance. Se você sabe a história, o pastor Aldrin passou por uma situação muito difícil com o Covid, né? E viu realmente a situação quase de vir a falecer ou a morrer, né? Por causa disso. Então quando ele disse, Deus me deu uma segunda chance e eu tenho motivo para me alegrar, eu disse para ele, não é só você que recebeu uma segunda chance, todos nós temos recebido segunda chance. É que você está percebendo isso com mais clareza, mas na verdade você também que está me ouvindo, você também tem tido chances, você também tem tido oportunidades, né? E uma ocasião eu estava em Salvador fazendo a primeira construção, a primeira reforma de um prédio que nós alugamos ali, e eu levei um irmão de Porto Seguro para trabalhar com a gente lá, e nós precisávamos sair constantemente para comprar material, para comprar coisas que eram necessárias na obra. E este irmão, gente, ele é apaixonado por curiós. Inclusive ele criava curiós em casa, né? O pássaro curió, que tem um canto, ou muitos tipos de cânticos lindos, né? E ele até criava em casa, tinha licença do IBAMA para isso, etc. Gente, é impressionante o que acontecia. A gente estava andando por aquela muvuca terrível, por aquele trânsito lá em Salvador. Eu estava às vezes no carro com ele e ele falava assim, a gente, né, no trânsito você para um pouco e ele falava, tem um curió aqui perto. E eu me lembro uma vez que nós passamos perto de uma feira lá nas Sete Portas, quem conhece Salvador sabe onde é e sabe o movimento que tem naquele lugar, e ele falou dos curiós, e nós paramos, nós descemos e fomos realmente, eu fiquei impressionado quando dentro lá da feira ele encontrou os curiós que ele tinha ouvido falar. Por quê, gente? Porque quando você ama uma coisa, quando você valoriza uma coisa, você percebe aquela coisa. O que você encontra depende muito do que você procura. Eu, que não tenho nada a ver com curiós, que não tinha nenhuma intimidade com curiós, jamais perceberia, jamais teria de alguma forma ouvido o canto do curió no meio daquele trânsito, mas ele podia ouvir. Por quê? Porque ele ama os curiós e ele sabia que tinha curiós lá. Será que você ama e deseja a Deus ou a Jesus de tal maneira, a tal ponto que você consegue perceber a voz dele no meio da multidão? Esta é a mensagem para você. Você precisa lembrar que Jesus está te dando oportunidades. Em Mateus, no capítulo 25, Jesus fala de umas moças que foram convidadas como madrinhas, vamos dizer assim, convidadas de honra como madrinhas para um casamento. E ele diz que pela demora do noivo, o noivo demorando a chegar, todas as moças que tinham sido convidadas adormeceram. Mas quando o anúncio chegou, quando ouviu-se um grito dizendo o noivo está chegando, e elas despertaram, algumas delas perceberam que estavam sem óleo, sem azeite, que era necessário para acender as suas lamparinas, para elas chegarem até o local da festa. E quando elas perceberam que elas não tinham óleo, elas tiveram então que sair para procurar comprar o óleo naquele horário. E, gente, infelizmente, elas acabaram perdendo a hora da entrada da cerimônia da festa, elas perderam
a oportunidade. Agora, por que perderam a oportunidade? Porque no tempo que elas tiveram disponível para se equipar com aquilo que elas iriam precisar, elas não se equiparam. Era uma responsabilidade delas terem aquele óleo. E sabe, deixar para a última hora sempre é muito prejudicial e arriscado. Talvez você sempre pense assim: daqui mais um tempo eu vou me dedicar mais, eu vou conhecer melhor a Bíblia, eu vou ter um tempo de oração, eu vou consertar esta área da minha vida, eu vou me arrepender, eu vou mudar a minha vida, vou mudar o meu estilo de vida, eu vou procurar ser uma pessoa melhor nesse ou naquele aspecto. Cuidado, você está deixando para depois. Talvez você esteja perdendo a oportunidade de tratar daquilo que você tem que tratar agora, de resolver o problema que você tem que resolver agora e de buscar a Deus, buscar a palavra de Deus agora mesmo. Não perca mais as suas oportunidades. Por exemplo, eu tenho certeza que se você é um membro, participa da atividade da igreja, você tem recebido muitas oportunidades, você tem recebido cursos para você desenvolver o seu relacionamento familiar, você tem recebido oportunidade de servir a Deus de alguma forma dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Deus, e talvez você esteja perdendo a sua oportunidade por não se dedicar da maneira como você deveria se dedicar. Então preste bem atenção, né? Porque com certeza, pare para pensar, com certeza você tem tido oportunidades e a principal oportunidade que você não pode perder é a oportunidade de buscar a Deus. Buscar a Deus implica em você buscar tudo que é relacionado com Ele, inclusive a sua palavra. Nós sempre na igreja insistimos com relação à leitura bíblica e eu quero dizer para você, olha, é uma coisa maravilhosa quando alguém se dedica a conhecer a palavra de Deus, porque é a única maneira como você vai crescer verdadeiramente, espiritualmente, no conhecimento de Deus. Mas tem muita gente que anos e anos a fio sempre desiste no meio do caminho e deixa para depois. Eu conheço gente que tem mais de 20 anos de crente e nunca conseguiu ler a Bíblia toda uma só vez. Gente, é coisa de 3 capítulos diários. Por quê? Porque essa falta de disciplina, pela falta de dar importância naquilo, pela falta de você realmente se dedicar àquilo que é mais importante e àquilo que é essencial. Há um tempo, é muito claro no texto, em que não se pode mais achar a Deus. Deus está disponível na maior parte do nosso tempo, né? Mas Ele avisa que vai chegar um momento em que você não vai ter as mesmas oportunidades. Então eu quero convidar você agora, e quero orar com você, quero convidar você agora a colocar Deus em primeiro lugar. Lembrando que no Apocalipse, no capítulo 2, numa carta enviada pelo anjo de Deus à igreja de Éfeso, né, pelo Espírito de Deus à igreja de Éfeso, há uma advertência a respeito daquela igreja. Era uma igreja excelente, uma igreja dedicada, uma igreja que trabalhava bastante, uma igreja que tinha boa doutrina, né? Mas era uma igreja. A advertência no versículo 4 é: tenho porém contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Muita gente pensa nisso em termos de sentimento ou de paixão, mas na verdade o texto significa que aquela igreja tinha deixado de lado a prioridade máxima, que era amar a Deus acima de tudo, que a motivação principal da vida tinha que ser o amor por Deus. E o que ele estava dizendo? Olha, aproveite a oportunidade agora e conserte isso para que você possa voltar a dar a Deus o primeiro lugar na sua vida. E eu quero convidar você, não deixe que as coisas da vida, que o burburinho da vida, que é o barulho do trânsito da vida, impeça você de conhecer a Deus, de ouvir a Deus. Ame a Deus acima de tudo e busque a Deus acima de tudo. Eu quero te convidar, porque o texto seguinte, esse versículo que eu li é o versículo 6, e o versículo 7 diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Você só tem que fazer isso, se voltar para Deus, buscar Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver que, tendo aproveitado bem a oportunidade, vai valer a pena. A sua vida vai ter um significado extraordinário e maravilhoso. Então não perca a oportunidade que Deus tem te dado hoje. Não perca a segunda chance que Deus tem dado para todos nós. Esta pandemia nos trouxe este recado. Olha, há um momento em que as coisas de repente mudam. Há um momento em que tudo aquilo que você pensa que é normal na vida se torna diferente. Então não esqueça,
vai chegar um momento em que você não terá oportunidade. E eu quero convidar você a orar comigo agora, para dizer: Deus, eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Amém? Senhor Jesus, eu agradeço por esta vida que está nos acompanhando nesta hora, que está ouvindo esta mensagem. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor que até aqui tocou em seu coração para ouvir tudo que está ouvindo, meu Deus, que o Senhor possa também, meu Pai amado, conceder a grande oportunidade, conceder que esta pessoa não perca a oportunidade que o Senhor, na verdade, já está dando, ó Deus, para te conhecer, para te buscar, para te amar, para dedicar a sua vida a Ti. Se este que me ouve é uma pessoa que precisa fazer um conserto em sua vida, que precisa de alguma maneira confessar pecados, tratar de coisas que estão escondidas e que atormentam a sua alma, meu Deus, ó Pai, que nesta hora o seu coração seja fortalecido para tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito. Meu Deus, aquele que tem sido descuidado, relapso com a sua vida espiritual, que o Senhor perdoe e conceda que a partir desta mensagem sua vida possa ser transformada e esta pessoa que me ouve, este amigo, esta amiga que me ouve, possa resolver em seu coração buscar o Senhor enquanto pode encontrar. Eu quero abençoar esta vida e abençoar esta família, esta casa que nos acompanha agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe.